pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 26 de abril até o dia 2 de maio. Entramos aí numa semana em que Plutão teve o movimento de direto para retrógrado, certo? Isso já deu alguns bafafás em relação a questões de poder de maneira muito impactante aí mundo afora e Brasil também, né? O final da semana foi marcado por uma tensão de Mercúrio com Plutão, então as informações e as trocas de farpas, né, de comunicação, de informação, de exposição, de WhatsApp, até nessas questões do governo do Brasil em relação ao ex-ministro e ao presidente, né, um fator aí que tornou a questão plutoniana muito intensa nesse sentido de fazer valer o poder, digamos assim. Tá? Por outro lado, também aí tivemos a notícia agora recente, provavelmente a ser confirmada, do presidente coreano do norte que veio a falecer justamente no dia em que Plutão estacionou na retrogradação, antes de retrogradar. Então assim a gente já percebeu algumas sutilezas plutonianas. Quando acontece uma retrogradação, na semana o planeta tem um movimento estacionário e a natureza do planeta ganha uma proporção pela semana. Então isso num senso coletivo, até em função do Plutão ter essa associação com as questões coletivas de poder, de denúncias, né? Isso ficou bastante evidente, especialmente no Brasil, com a tensão no final da semana entre Mercúrio e Plutão, e que a mídia, os órgãos de comunicação, os WhatsApps, Facebooks, as notícias ficaram nesse fogo cruzado, digamos assim. Então, condizente também com o fato de Mercúrio ter feito a quadratura com Plutão no momento que ele estacionava. Então, uma espécie de efervescência em função de questão de poder. Um mal entendido também, no caso do exemplo do Brasil, um ministro achando uma coisa, o presidente achando outra, a palavra aqui, outra palavra ali, e aí vem mídia, e aí vem o ministro escancarando mensagens no WhatsApp, né? Então impactou de forma significativa aí nessas situações. Então, sinalizações sutis plutonianas que a gente percebe em evidência no momento que um planeta está para retrogradar, né? Quando ele estaciona. Também tivemos um parênteses em relação a esses temas. Ali por 92 foi a semana que aconteceu a famosa capa da revista Veja do Pedro Collor Conta Tudo, né? Em relação às denúncias associadas ao seu irmão Fernando Collor, então presidente da República. Ali ocorreu uma conjunção, no caso a lua nova em Touro, na casa 3 do Brasil, no mapa da Independência, formando ali uma quadratura com Saturno em Aquário na casa 12. E o que nós estamos vivendo essa semana que passou foi exatamente uma situação semelhante. Sol e Lua, né? Sol e Lua em conjunção formam uma lua nova. No momento da lua nova em Touro, que foi na noite de quarta-feira, as consequências aí impactando a casa 3 do Brasil. Mídias, notícias, né? Questão associada a informações, papéis, denúncias, né? Ministro escancarando o WhatsApp, né? Formando a quadratura com Saturno na casa 12 na casa 12 do Brasil, com a posição de Saturno em Aquário. Mesma tensão de Lua Nova e Saturno de 92, daquela semana das denúncias do Pedro Collor, com o que aconteceu na semana que passou. E assim como lá em 1992, a Lua Nova também fez uma oposição com Marte na casa 9 do Brasil, né, no mapa da Independência, Marte em Escorpião. Esse ano também a oposição ocorreu ao longo desses dias, essa semana, e com um fator a mais de Urano estar em Touro em 2020, diferente de 92, né? Urano oposto também a Marte na casa 9 do Brasil. Então, as questões ligadas a leis, a
denúncias no sentido até jurídico da questão. Naquela época de 1992 foi criada uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que acabou desencadeando em processo contra o presidente Collor. Esse ano também não estranhem se vier a ocorrer uma denúncia, algum tipo de investigação mais intensa junto ao próprio presidente, junto ao próprio ministro também, porque essa oposição na Casa Nova também impactava em um fator de interesses associado ao Supremo, que eventualmente o poder do presidente poderia influenciar numa nomeação do ex-ministro. Então, tudo envolvendo aí o setor da justiça, né? Da nação, digamos assim. Então, não estranhe se ocorrer uma investigação mais intensa aí nos protagonistas do assunto da semana, digamos assim, até em função dessa oposição, ilustrar esse momento do mapa astrológico da independência do Brasil. Uma ilustração aí de ciclos astrológicos que apontam semelhanças com situações que a gente observa num contexto coletivo, de maneira geral. Para ilustrar, a semana começa também com a conjunção Sol-Urano, já no domingo, dia 26, de maneira mais exata. Essa conjunção veio na semana que passou. Então, com todo esse imbróglio das questões do governo aí no Brasil, houve esse fator de uma queda brusca nas bolsas, o dólar batendo aí 5,60, né? Em relação ao real. Então, impactou de uma maneira intensa na questão econômica, como a gente mencionou na semana passada, de oscilações bruscas no mercado, né? Essa é uma tendência que o início da semana também promete, também marca em função da conjunção Sol-Urano em Touro. Outro fator de Plutão retrógrado durante essa semana e esse final de semana que passou, ele estacionou, né? Então algumas questões podem ter estagnado, ou não estranhe se a percepção de estagnação de algumas questões tenha acontecido, ou adiamentos, ou retrocessos, ou até uma mudança brusca no ritmo de algo que vinha acontecendo. Então essa é uma tendência de Plutão na retrogradação. A área de Capricórnio no nosso mapa, ela fica suscetível a algum tipo de mudança de ritmo brusca ou algo que saia um tanto do nosso controle. Caso você saiba a posição de Capricórnio no seu mapa astral, ou se você for Capricórnio ou tiver ascendente, pode perceber alguma questão de ritmo de maneira significativa nessa semana, com questões de cotidiano e até de temas de médio e longo prazo. Temos também na semana o recente ingresso de Mercúrio em Touro, segunda-feira, dia 27. Mercúrio é o planeta da comunicação, das ideias, de questões racionais, de troca de ideias em si, né? De estudos. E em Touro possibilita uma condição de colocarmos ideias em prática sobre assuntos materiais, sobre assuntos financeiros, questões que de repente a gente possa tratar como uma venda, uma venda curta de objetos de que a gente desapegue, né? Ou tratativas de coisas materiais que a gente possa lidar com um pouco mais de intensidade, um reparo, um conserto de algo. Isso costuma ser frequente em relação a momentos que Mercúrio está por Touro. Dá esse indicativo de colocarmos ideias em prática em relação a temas financeiros, em termos de planejamento do dinheiro, de planejamento material, negócios, né? Então tem um indicativo especial com o ingresso de Mercúrio em Touro, numa condição de pensar o material, pensar o financeiro associado ao que é essencial também, certo? Então isso é importante, o momento com que Mercúrio faz com que possamos lidar com ideias associadas a negócios, ao tema financeiro e perspectivas também de desapego daquilo que de repente não serve ou que possa ser mais útil, digamos assim. Outro fator de Mercúrio em Touro é a questão de colocarmos a comunicação de uma forma prática, de uma forma pragmática e até às vezes um pouco seca,
de certa forma. Então, não estranhe se acontecer de pessoas próximas ou mesmo de nossa forma de nos comunicarmos fazer valer ideias, né? Touro é um signo fixo, né? Então fica muito propenso a um bater o pé sobre um certo pensamento e a outra pessoa também. Então, certas teimosias podem ser frequentes em diálogos, em comunicações. Então, é um exercício, é um desafio para exercitar a flexibilidade em relação à comunicação, em relação às posturas diferentes de ideias. Mercúrio é um planeta associado a pensamentos, a ideias, a forma de falar. Então, recomenda aí um ponderar, digamos, quanto ao jeito em que alguma pessoa possa manter certas ideias. Olha, isso é verde porque verde é verde. E se você sabe que não é verde, e às vezes falando, não adianta explicar que é azul, lilás ou dourado, às vezes não tem muito o que forçar, certo? Você mantém e ok, deixa pensar, vamos deixar que o tempo e evidências mostrem que o verde é verde, o branco é branco, que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Então, nesse sentido, vale um exercício com essa posição de Mercúrio em Touro. Aliás, em cima disso, a semana tem Mercúrio em Touro formando uma quadratura com Saturno, um aspecto tenso Mercúrio-Saturno. Esse é um aspecto que requer exatamente isso que eu acabei de mencionar com a posição de Mercúrio em Touro, de ponderar sobre padrões e sobre o jeito que certas pessoas possam bater o pé diante de algum assunto, diante de algum tema, certo? Saturno é um planeta associado a padrões, a tradições, aquilo que uma pessoa tem dificuldade em se desapegar ou aquilo que a pessoa gosta de preservar como certo costume. Então, uma postura um pouco mais ranzinza, um pouco mais amarga, um pouco mais mal-humorada, ou um certo lado padrão que a pessoa gosta de cultivar, né? Um pouco certas caretícias, mas que de certa maneira podem ser funcionais para ela, para o padrão de vida dela, para o ritmo dela. Ponderação com os padrões que certas pessoas costumam ter. Eu lembro uma vez que em Porto Alegre eu peguei um táxi e a pessoa, o senhor não sabia exatamente aonde dava a rua que eu queria chegar. E ele não tinha GPS, ele não tinha nada tecnológico, né? O táxi dele um tanto velho e ele um senhor de aproximadamente 70 e poucos anos. Eu disse que aonde ele me deixasse, na Borges de Medeiros, eu já saberia onde seria a rua, né? E dentro dessa semana que eu me lembro do ocorrido, acontecia um aspecto de Mercúrio com Saturno. Então, é exatamente o lema de compreender o padrão que a pessoa tem, seja no dia a dia, seja no pensamento, seja no estilo, certo? No final eu cheguei, não me perdi e tudo bem com o trajeto do táxi. Então, o aspecto Mercúrio-Saturno também recomenda atenção para não sermos amargos ou frios na forma de colocarmos a nossa comunicação, até porque Saturno é o regente de Capricórnio, é o planeta associado a um certo pragmatismo, então vale uma atenção para não excedermos na crítica pouco construtiva. Na quinta-feira nós temos a Lua crescente em Leão, Lua crescente que sempre é a fase lunar bem indicada para sequência de questões, direcionamento de assuntos, vale aí um valor também para nossa identidade, para aquilo que de repente a gente quer ser ou realizar, mesmo num tempo de dificuldade coletiva como o da pandemia, a Lua crescente em Leão tende a ser especial para o marketing, para alguma divulgação. Se alguém estiver numa tratativa de novidade de negócio, de virtual, divulgar, colocar em evidência é positivo numa lua crescente leonina. Qualquer fase lunar em que a lua esteja por Leão, isso impacta numa evidência, num visual maior, né?
E isso também impacta na forma de expressarmos as expressões, a comunicação fica um pouco mais intensa, né? De certa forma, o criativo ganha uma proporção maior, quem lida com arte, com expressão, pode utilizar de alguma forma diferenciada para que algo seja mais ilustrado. Só recomendo uma atenção com certas vaidades excessivas ou um certo egocentrismo diante de exposição emocional ou mesmo na convivência de lidar com certos temas, de certas questões mais pessoais e íntimas em relacionamento, ou mesmo naquela percepção de que o nosso espaço termina quando começa o do outro, já diria a minha professora de ciências da quarta série. Então a lua crescente em Leão recomenda essa observação com a nossa condição individual também, de não olharmos demais também para o próprio umbigo, mas também uma percepção de fazer valer a nossa individualidade, o nosso valor de presença, daquilo que faz a gente ter destaque, seja no trabalho, seja na atividade, seja naquilo que a gente tenha necessidade em desenvolver, ou como estudo, ou como projeto, ou como algo que faça a gente se sentir com uma identidade. A gente tem aí no final da semana a conjunção de Mercúrio e Urano, já no dia 1º de maio, sexta-feira. Aliás, terminando o mês de abril, já com a conjunção de Mercúrio e Urano. Dias antes a gente já pode perceber aí pela semana as consequências dela. É uma conjunção interessante no sentido de velocidade das informações, e isso requer atenção com a veracidade delas. Então, muitas notícias surpresas, muitas notícias rápidas, muitas situações assim, uau, né, de pegar a gente de surpresa, que impactam aí ao longo da semana. É uma conjunção muito interessante, positiva na questão das tecnologias, da gente obter informação e acrescentar formas de recursos tecnológicos para o nosso trabalho, para a nossa atividade, para home office, reuniões, favorece aí lives, encontros, comunicação virtual. Né? Mercúrio é um planeta associado às comunicações, Urano um simbolismo real com o que é inovador, com o que é tecnológico. Então, não estranhe-se mais lives, né, que ficou muito aí na moda nesse período da pandemia, ganhar uma proporção diferente, com alguma inovação. Então, são indicativos bastante notórios de uma conjunção Mercúrio-Urano. Ela também impacta em tendências para mudanças de compromisso, mudanças de agenda, situações um pouco repentinas daquilo que vinha sendo combinado, de repente muda o horário do nada, especialmente ao final da semana, entre quarta e sexta-feira. Então tem essa possibilidade também na forma de lidarmos com o ritmo das questões que a gente vivencia no nosso dia a dia. E também pensarmos um pouco na questão futuro. É uma conjunção também que desperta um fator de ansiedade de pensamento. Então, assim, o Mercúrio é um planeta de ideias, dos pensamentos. A gente pode já programar algo para o daqui para frente, já querendo que aconteça para agora, né? Acelerar situações. Então, requer um cuidado para que isso não provoque nenhuma precipitação numa própria ansiedade de querermos agilizar ideias fora de hora, né? Coisas que ainda não estejam prontas e a gente queira antecipar. Então isso costuma ser frequente também. Uma conjunção Mercúrio-Urano tem um indicativo bastante notório também na atenção para não agirmos de maneira um tanto rebelde, radical, né, de certa forma, com algumas questões de relacionamento, comunicação, de forma um tanto individualista. Então vale aí também uma observação para certas posturas radicais na forma de colocarmos palavras também e de nos comunicarmos. Às vezes, numa vontade de querermos acelerar ideias, pensamentos ou algo para o futuro, a gente passa a ter algumas atitudes um tanto racionais demais, um tanto aceleradas, né? A nossa comunicação, o nosso jeito de lidarmos com certos assuntos
não percebermos certas emoções de algumas pessoas. Então, são teoricamente dois planetas regentes de signo de ar, né? Mercúrio é um regente de Gêmeos, que é de ar, e também de Virgem, que é de terra, e Urano, regente de Aquário. Então, é uma conjunção positiva na troca de ideias, muito essencial e bem-vinda na forma de colocarmos certos assuntos em prática ou abranger uma compreensão de algo que sirva para pensamentos futuros inovadores e até com uma rapidez de acontecimentos, pensar aqui, rápido, aqui, outra ideia, outra ideia, outra ideia, algo novo, diferente, tal, vamos assim, assim, assado. As coisas acontecem de maneira rápida, mas isso, de certa maneira, algumas pessoas ao nosso redor não compreender de forma muito emocional algumas posturas dessa natureza. Então, é um fator da conjunção de Mercúrio com Urano que tem esses lados, tem esse lado proveniente positivo na questão da convivência com as pessoas. Outro fator dessa conjunção Mercúrio-Urano é a situação dos mercados, das partes financeiras, né? Então isso tem um fator de mudar o ritmo do home office, mudar o ritmo de certas parcerias, aquilo que estava agendado, aquilo que estava sendo tratado ganha uma mudança de ritmo também. Então tem um fator de mudanças daquilo que é combinado numa sistemática de rotina e dia a dia ao longo da semana. De repente aquilo que vinha sendo tratado passa a ganhar uma forma diferente de ser implantado, seja no trabalho, seja em algo que a gente vivencia. Então é algo muito notório numa conjunção de Mercúrio e Urano também. Tem um outro fator que é os mercados, né? O ritmo de bolsas, da economia, que em função de notícias e de comunicação pode impactar numa oscilação ainda até marcante, especialmente de quarta a sexta, quando a conjunção fica mais intensa. Pessoal, este é o Céu da Semana de 26 de abril a 2 de maio, última semana desse mês pandêmico de 2020. Quero agradecer de novo a atenção de vocês por mais um Céu da Semana. Um abraço a todos.